Oi, pessoal, então vou dar início à aula das máquinas de Boltzmann restritas, tá? Que foi, na verdade ela não é uma técnica de Deep Learning, mas foi uma das também bastante utilizadas quando começou, né? Essa história do Deep Learning, tá? Bom, então essas máquinas de Boltzmann restritas, né? Do inglês RBM, tá? A gente acaba usando muito o termo RBM, né? Restricted Boltzmann Machines. A gente fala que elas são técnicas baseadas no aprendizado de modelos de energia, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente o aprendizado dessas técnicas leva em consideração alguns conceitos da física no sentido de minimizar a energia do sistema, etc. Então, mas a gente vai ver como é que isso é feito na prática, tá? E elas são então bastante utilizadas para quê? Tá? Para redução de dimensionalidade. Supõe então que você tem aí um conjunto grande de características. Difícil definir o que é grande, mas pode ser 1.000, 2.000, 3.000 características, por exemplo. E você gostaria de reduzir essas características, porque também a gente tem aquela questão, né? Como eu comentei com vocês em uma das aulas, do problema do mal da dimensionalidade, ou seja, não é porque nós, muito embora, né? Eu comentei com vocês na aula da SVM sobre o teorema de Cover, né? Que assume, que ele nos diz que a probabilidade, né, de os dados serem linearmente separáveis num espaço de maior dimensão é maior, tá? Ocorre que também, como eu havia comentado com vocês, ao adicionarmos informações e características variáveis, né, que estejam muito correlacionadas, tá, entre si, eu vou acabar introduzindo também a questão de custo computacional, né? Duas variáveis, como a gente havia dado exemplo, né, do jogador de basquete. Tamanho da mão, por exemplo, e altura, né? É esperado que pessoas grandes tenham uma mão maior. Então não faz muito sentido eu usar duas características, né, que são correlacionadas, né? Ou seja, eu quero usar informações que são complementares, tá bem? A gente diz também que a gente usa para aprendizagem de características, como a gente vai ver lá para frente, ou seja, eu posso inserir na minha RBM, nessa minha rede, nessa minha máquina de Boltzmann, uma imagem. E o final do processo, como eu vou comentar com vocês, vai ser um vetor de características que representa aquela imagem, ou seja, já é um pouquinho do início da técnica de Deep Learning, como eu comentei com vocês, né? Onde a ideia principal é aprender características, ou seja, não preciso falar quais características eu quero daquela imagem, tá? Posso utilizar para classificação, como eu vou comentar com vocês. E por fim, para fazer um pré-treinamento de redes neurais MLP, tá? Isso eu vou falar mais para o final, tá? Para vocês. Bom, então as RBMs, tá? De maneira geral, elas são então são modelos probabilísticos. Em sua versão mais simples, nós temos duas camadas, tá? Essa aqui é a camada visível, tá? E essa é a camada escondida. Igual a gente tinha visto com as MLPs, né? Se eu pegar esse modelo, né, e dar uma girada aqui de 90 graus, a gente vai ter uma MLP, tá? Sim, vai parecer uma MLP, melhor dizendo, tá? Então, nesse modelo, que é o modelo mais simples das RBMs, que a gente fala, né, Bernoulli, tá? Porque elas seguem uma distribuição de Bernoulli, ou seja, a camada de entrada segue essa distribuição de Bernoulli, a camada escondida também, eu vou explicar depois o que é isso, ou seja, na verdade a gente fala que são RBMs binárias, o que significa, tá? De novo, são os modelos mais simples, tá? Então, os elementos da camada de entrada, que a gente tem M elementos, tá? A gente fala, desculpa, a dimensionalidade deles é M, tá? Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma imagem, tá? Ela tem aqui, por exemplo, ela é 10 por 10. 10 por 10. O que a gente faz geralmente? Monta um vetorzinho linha, que vai ter tamanho 100, tá? Porque eu tenho 10 por 10. Então, a primeira linha vem para cá. A segunda linha vai para os próximos da posição 11 a 20. E assim sucessivamente. É uma maneira simples da gente
colocar uma notação lexicográfica, a gente fala, ou um vetor linha, tá? E aí, o que acontece? Cada pixel daquela minha imagem vai ser uma entrada para um desses neurônios aqui, ó, na camada de entrada. Então, nesse momento, eu estou assumindo que eu tenho imagens binárias, tá? Então, minha camada visível, suponho que eu tenha m pixels. Pode ser, eu estou dando só um exemplo de imagem, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser m características ou alguma coisa assim, mas suponho que eu tenha m pixels, né? Então, eu tenho um problema de reconhecimento de dígitos manuscritos, tá? Então, eu tenho uma imagem binária, onde, deixa eu só trocar aqui, né? Uma imagem binária, o m aqui meu suponho que seja 100, né? Onde o fundo é branco e eu quero fazer classificação de dígitos, tá? De números manuscritos. Aqui tem um 2. Tem então, por exemplo, 10 classes, né? De 0 a 9. E eu quero então classificar cada um desses dígitos, falar se ele é 0, 1, 2, 3 até 9. Então, essas imagens são binárias, tá? Então, olha só, o primeiro pixel vem para cá, o valor do segundo pixel vem para cá, que vai ser tudo, se eu falar que 0 é branco e 1 é o dígito, tá? Vem para cá. Toda essa imagem, até chegar no último pixel, vem para cá, tá? Então, essa é uma imagem onde aqui eu tenho o valor 0, que é branco, por exemplo, e o número eu tenho valores 1. Então, eu tenho exemplo de imagem binária, tá? Então, isso é com M, tá? M elementos. Então, isso aqui, M elementos, M pixels. No nosso caso, M igual a 100, né? Eu tenho uma outra camada escondida que possui N elementos, tá? N também é um valor que eu vou escolher. Se eu quiser, por exemplo, fazer redução de características, ou seja, reduzir dimensionalidade, é esperado, então, que o meu N seja muito menor que o meu M, né? Então, por exemplo, eu entro com uma imagem de 100, de número 2, com 100 pixels, e eu quero ter, por exemplo, sei lá, 10, 20 aqui na saída. Eu já vou mostrar para vocês também como é que isso vai acontecer, tá? Então, o que é para a gente saber até agora? Que nós estamos trabalhando com um modelo binário, ou seja, os dados da camada de entrada são binários, os dados da camada de saída também, dos neurônios da camada visível escondida também vão ser binários, os valores que eles podem assumir, tá? Pois bem, nós temos também, então, essa minha matriz de pesos, W, tá? Olha só, o meu W, ela é tamanho R, uma matriz de números reais, M por N, ou seja, eu tenho aqui, tá? M linhas por N colunas, tá? Então, basicamente, essa linha vai codificar os pesos, tá? Desse meu vetor 1 para todos os N. Essa linha, meu vetor 2 para todos os N's, o 3 e assim sucessivamente, tudo bem? O que acontece com essa minha matriz, tá? Então, por exemplo, se eu tomar aqui V22, ele vai estar aqui, ó. V22, tá? Ele codifica o peso dessa conexão aqui, ó. Igual a gente tinha visto com o MLP, tá? Vai do neurônio 2 para o neurônio 2, tudo bem? Então, na matriz M por N, e o objetivo do algoritmo de treinamento de uma RBM nada mais é do que aprender essa matriz de pesos. Muito parecido com a rede MLP, só que a gente não utiliza backpropagation, a gente não utiliza gradiente descendente, é um outro algoritmo aqui, tudo bem? E eu tenho também, então, bias, né? Eu tenho um neurozinho de bias espetado, tá? A cada neurônio visível, né? Então esse vai ser um vetor que vai estar em RM, porque eu tenho M, tá? E o B vai ser um vetor, né? Que vai estar em RN, porque B é o bias, então, da camada escondida, né? Dos neurônios visíveis da camada escondida, né? Como que eu tenho N neurônios invisíveis, perdão, que são os Hs, né? Eu vou ter aí, então, N, o bias B, tá? O B é RN e o A é RM. Bom, primeira coisa, então, continuando, né? Eu havia dito que a RBM é um modelo, né? Que a gente fala que é baseado em energia, tá? São modelos baseados em energia. O que isso quer dizer na prática, né? Olha só, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Nós temos que calcular a energia dessa minha rede. O que quer dizer? Lembra que eu comentei com vocês que os neurônios, né?
eles assumem valores binários. Tudo bem? Tanto da camada visível, os VI, né? Quanto os neurônios da camada escondida, HJ. Bom, então, e o que acontece? Suponha que pega uma configuração qualquer aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, como eles são binários, eu tenho 2 elevado a m possibilidades de valores para essa camada, certo? Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1, 0. Ou seja, eu tenho 2 elevado a m combinações de zeros e uns para esses neurônios da minha camada visível. E aqui eu tenho 2 elevado a n, se eu analisar eles de maneira individual. Agora, se eu combinar esses dois, né? Para cada um desses 2 elevado a m, eu tenho 2 elevado a n, certo? Ou seja, então na prática eu vou ter 2 elevado a m vezes 2 elevado a n. É uma coisa muito grande de configurações, tá? Cada uma dessas possibilidades, tá? Dentro desse universo aqui, eu tenho como calcular a energia da RBM naquele momento. Que é o nome que a gente dá, o nome físico, né? Que é basicamente o seguinte, olha, dado um vetor V e um vetor H, tá? Como é que eu calculo essa energia? Então, primeiro que eu vou fazer a somatória dos valores de V e H e o seu respectivo peso, menos a somatória de cada bias vezes o seu neurônio, tá? Na camada A e na camada B. Na camada A para a camada visível e vetores bias A para a camada visível e vetores bias B para a camada escondida H. Tudo bem? Então, essa é uma equação 1. É de certa forma uma equação bastante simples, né? Eu vou ter aí 3 for, tá? Bom, dada essa minha configuração, ou seja, quando eu falar configuração é um conjunto de valores ali atribuídos a V, dentro daquela faixa de 2 elevado a m, né? E um conjunto de valores, uma configuração atribuída ali para a camada invisível. A probabilidade daquela configuração ocorrer, tá, é dada por quem? Tá? A probabilidade daquela configuração ocorrer é E elevado a menos da energia dividido por Z. Então, por isso que eu calculo a energia primeiro, para depois utilizar ela aqui. Tá? E Z, a gente fala que é uma função de normalização ou função de partição, que é basicamente o quê? Como eu estou calculando uma probabilidade, esse meu P de VH tem que ter entre 0 e 1, tá certo? Então, eu tenho que dividir esse valor de saída, tá? De acordo com a energia, por todas as outras possibilidades, ou seja, por todas aquelas outras possibilidades. Eu vou colocar aqui que é um valor que tende a infinito, um valor muito grande, tá? Então, o maior problema, pessoal, imagina, é calcular essa constante de normalização, tudo bem? Bom, e a probabilidade de uma amostra, né, de um conjunto de dados é definida como segue. Então, eu tenho isso aqui, a probabilidade de uma configuração qualquer, tá? O 2, a equação 2. E, dada uma amostra V, né, uma configuração em V, que, por exemplo, pode ser que é uma imagem qualquer. Qual é a probabilidade número 2 acontecer? Porque são todos binários, tudo bem? É basicamente o quê? A probabilidade, tá, eu estou segurando o 2, o dígito 2, mas passando por todas as probabilidades que podem acontecer com a camada H, ou seja, tá? Eu tenho uma camada que não é mais 2 elevado a m, tudo bem? Acaba sendo um número aqui, que é o número 2, por exemplo. Só que a probabilidade disso aqui ocorrer, tá? Vai levar em consideração todas as possibilidades que eu teria na camada escondida. Então, eu pego essa imagem do 2, passo ela para um vetorzinho. Esse vetorzinho é plugado aqui, né? Cada um dos valores dos pixels entra aqui, tá? E eu tenho, então, para aquela imagem, eu tenho basicamente 2 elevado a n configurações. Então, a probabilidade então, dos 2 ocorrer, eu basicamente fixo o V e giro o H. Tá vendo que esse somatório aqui só leva em consideração o H. Então, na prática, o que eu faço? Para aquele dígito 2, eu vou calculando as energias para todos os Hs possíveis. Tá?
Nota então que eu tenho 2 elevado a n. Isso para cada amostra do treinamento, né? Então também é custoso, tá? Então na prática o que acontece? Olha só, seja um X, tá? Um conjunto de treinamento que tenha Z amostras, né? E cada X ali pertence a RM, tudo bem? Então o que vai acontecer? A etapa de aprendizado, né? De uma RBM, de maneira geral, qual que é o objetivo dela? Como a gente fala aqui a questão do... Por isso que eu falei a questão do aprendizado baseado em energia, porque a ideia é o quê? Se eu diminuir a energia de cada amostra, tá? Por que eu quero diminuir a energia? Porque a energia ela é inversamente proporcional, porque tem o menos Z aqui, tá? A probabilidade. Então, toda vez que eu diminuo a energia de uma amostra, tá? Toda vez que eu diminuo a energia de uma amostra, eu aumento a sua probabilidade de ocorrência, tá? Porque, ó, a energia aqui, ó, eu tenho sinal de menos. Então, cada vez que o valor de energia, cada vez que E de VH desce, sobe a probabilidade de V. Então, na prática, o que o treinamento quer fazer? Quer aumentar a probabilidade de ocorrência de cada amostra, né? Que na prática se reflete, obviamente, em aumentar a acurácia, aumentar alguma outra métrica, medida de avaliação, tá?